boa nova que chegou, o menino Adão nasceu, em breve estaremos livres então. A boa nova que chegou foi como em que prometeu, já não precisaremos cavar o chão. Existe um pequeno imprevisto que gerou um problema urgente. Já não podemos mais usar terráqueas como ventre criador. Nem mesmo uma frota com mulheres de Nibiru é coerente, pois essa experiência só lhes proporcionaria perda e dor. Que vi nos olhos de Nimar, assim que o menino nasceu, encheu meu velho coração de temor. Enquanto dava de mamar, o seu olhar cruzou o meu, e tudo o que eu vi ali era amor. Não há com que se preocupar, façamos uma fêmea também, e deixe que os dois se conheçam bem. Com a essência de Nimar, faremos uma fêmea assim, e logo irão povoar o Edim. Descobrir, brincar, aprender, surpreender, sonhar. Descobrir, brincar e amar, 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 amar. Descobrir, brincar, aprender, surpreender, sonhar. Descobrir, brincar e amar, 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 amar. Mas o que é que está acontecendo aqui? Será que alguém pode me dar uma explicação? O que é que vocês dois estão fazendo? Como podem ser tão tolos, um inconsequente Enkininjicida e Nimar? Deram mais da nossa essência, agora essas criaturas já conseguem procriar. Eu não quero a sua presença infestando e consumindo todo o meu belo jardim. Essa é minha sentença, saiam já da vizinhança, vão-se embora do Edim. Eu não sei como agir, eu não sei o que fazer, eu não sei o que pensar. Tanta coisa foi contada, tanta informação pesada, não consigo assimilar. Mas uma coisa importante, um detalhe intrigante sobre a nossa criação. Nossa essência foi mesclada, nossos corpos são forjados, mas a nossa alma não.
Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Retornando aí, eu gostaria de ter encerrado o vídeo no vídeo anterior, né? Mas de ter conseguido colocar as duas informações no vídeo anterior, mas infelizmente não foi possível, senão o vídeo ia ficar com mais de 1 hora de duração, né? Ia sair com 1 hora e meia de duração para 2 horas, e eu não quero que os meus vídeos passem de 1 hora. Se passar de 1 hora e 10, 1 hora e 15 no máximo, né? Mas o padrão que eu quero fazer de vídeos para vocês é de no máximo 50 minutos a 1 hora. Não quero que ultrapasse muito esse tempo, né? Então eu resolvi deixar a finalização para esse vídeo, que é onde eu falo, onde eu mostro para vocês, né, a respeito do povo do dia 6 e da diferença da criação do dia 6 para a criação de Adão e Eva na Bíblia e nos apócrifos, tá bom? Vídeo passado a gente viu aí o Gary Wayne, o que ele trouxe pra gente, as conclusões que ele chegou e como ele tem certeza de que a criação do povo do dia 6 e a criação de Adão e Eva foram 2 eventos separados. A gente viu, eu li para vocês as conclusões que ele chega, e assim como de todos os vídeos anteriores ali, do Eduardo Spohr, né, A Doutrina Secreta, da Helena Blavatsky, todos esses autores relataram. Por último, Gary Wayne, A Conspiração de Gênesis 6, e agora trazendo para vocês aí o que diz a Bíblia, o que diz os apócrifos, né? Quais informações que a gente tem na própria Bíblia e quais as informações que a gente tem nos apócrifos, que para consolidar todas essas informações que eu trouxe de outras literaturas para vocês e que confirma aquilo que o autor do livro das 7 cabeças e os 10 chifres da besta diz e confirmou pra gente, que quando ele disse que Adão e Eva era a 5ª raça sobre a terra, ele estava dizendo a verdade, e diversas outras fontes de informação a gente pôde confirmar que existiram outras criações antes de Adão e Eva, que existiram outros períodos e outros ciclos de tempo anteriores a Adão e Eva. E hoje eu vou estar trazendo para vocês o encerramento desse tópico a respeito dos Anunnakis, os Sumérios, a criação dos seres humanos pelos Anunnakis, sim ou não? O que diz a Escritura e o que diz os apócrifos sobre isso? Esse é o nosso vídeo de hoje, então aguardem aí um pouquinho, nossa vinheta entrar no ar, e já nós estamos de volta e a gente vai saber o que a Bíblia e os apócrifos têm a dizer sobre isso. Será que a Bíblia mentiu? Ou será que sempre teve ali na nossa cara o que está escrito e a gente se deixou levar pelas falácias da religião? Então hoje você vai entender direitinho tudo isso, e eu espero que nesse vídeo tudo fique esclarecido para que a gente possa dar continuidade, que a gente ainda tem mais coisas para falar a respeito dos Anunnakis, ainda não acabou, ainda tem muita informação para passar a respeito deles, mas eu precisava trazer para vocês, tirar essa dúvida sobre a questão da criação do homem pelos Anunnakis, sim ou não. Então a gente viu aí diversos temas, diversas fontes de estudo, né? O autor do livro das 7 cabeças e 10 chifres dizendo que Adão e Eva é a 5ª raça sobre a terra. E aí a gente pôde dar uma estudadinha bem breve, né? Porque eu ainda considero, mesmo com todos esses vídeos, um estudo bem breve sobre as 4 primeiras raças do 6º dia da criação. Então segura aí, guarda a nossa vinheta, que já a gente está de volta para ver o que a Bíblia e os apócrifos dizem sobre isso, tá bom? Segura aí um pouquinho, já estamos de volta. Ação! Luz, câmera! Ação!
Bom, pessoal, estamos de volta. Voltamos aí com a continuação dos nossos vídeos, né? Em particular aqui, continuando os trabalhos a respeito de tudo que a gente tem falado, a respeito dos Anunnakis e o povo do dia 6, o povo do sexto dia, né? A gente terminou aí o último áudio, o último tópico, falando aí sobre as especulações do escritor Gary Wayne do livro A Conspiração de Gênesis 6 e o que ele descobriu e o que ele pensa a respeito e o pensamento dele a respeito, a conclusão dele a respeito das duas criações em tempos distintos, a saber, o povo do sexto dia ou do dia 6 e a criação de Adão e Eva. Então, amados, agora a gente viu aí a visão dele. Lembrando que nos vídeos passados a gente viu o que o Eduardo Spohr trouxe, né, a respeito dessas 4 primeiras raças, desse tempo, de um tempo onde houve criações anteriores a Adão e Eva, né, onde ele dividiu ali isso no povo do sexto dia, entre os hominídeos, os eridais, a divisão dos eridais e a sua peregrinação, né, que foi chamado, eles se dividiram em 2 grupos e habitaram lugares diferentes, né, que foi chamado de a Grande Migração. Então a gente viu ali no livro Universo Expandido de Eduardo Spohr o que ele fala a respeito do povo do dia 6, do sexto dia, e como essas raças elas se dividiram. Depois a gente veio com as informações do livro da Helena Blavatsky, né? A gente veio com as afirmações de A Doutrina Secreta 3, né? As informações do livro A Doutrina Secreta, volume 3, era isso que eu queria dizer, volume 3, sobre a antropogênese do mundo, né, em eras pré-históricas. E a gente viu ela falando aí de 4 raças que habitaram a Terra e dos 4 primeiros continentes que foram aí importantes na pré-história do mundo. Nós vimos ela falando sobre criação eloísta e criação jeovista. E como ela dividiu e afirmou que no Gênesis existem 2 tipos de criações diferentes. Então, após isso, nós estávamos falando anteriormente a visão do Gary Wayne, como eu já acabei de falar para vocês, né? Nós vimos aí como ele também chegou à conclusão de que o povo do dia 6 e a criação de Adão e Eva foram 2 eventos separados. E agora eu venho trazer para vocês aqui as minhas conclusões na Bíblia e nos apócrifos para vocês, com algumas citações interessantes. A primeira é o próprio Gênesis 1, né? O próprio Gênesis 1, na minha Bíblia aqui de Jerusalém, minha Bíblia de Jerusalém que eu tenho aqui, que é bem antiguinha, né? Então, com uma versão de escrita assim, um pouco mais arcaica do que as que a gente tem hoje, traz pra gente o seguinte. No primeiro capítulo, nós temos escrito: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo, e um vento de Deus pairava sobre as águas. E desde este primeiro versículo até o final do capítulo 1, onde ele termina: e houve uma tarde e uma manhã, o sexto dia, nós vemos aqui o título Deus, apenas Deus, sendo retratado. E a partir
E do primeiro versículo do capítulo 1 até o final do capítulo 1, onde nós temos aqui o 6º dia, com o título Deus, e ele fala que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher ele os criou. Logo depois, no versículo 28, nós temos: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai-a sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou, presta atenção nesta parte que a gente vai se atentar aqui, eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente, e isso será vosso alimento. A todas as feras e todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra, o que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas, e assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, o 6º dia. Reparem que aqui no primeiro capítulo, onde o título Deus e apenas Deus está sendo retratado, que não há nenhuma proibição, não há jardim do Éden e nem proibição aqui de nenhuma árvore que você possa ou não comer. Aqui, todas as árvores, todos os frutos da terra estão liberados. E quando a gente chega no início do capítulo 2, após o 6º dia, nós vemos o texto afirmar dessa forma no versículo 1 do capítulo 2. Após o 6º dia, assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Deus concluiu no 7º dia a obra que fizera e no 7º dia descansou. Depois de toda a obra que fizera, Deus abençoou o 7º dia e o santificou, pois nele descansou de toda a sua obra de criação. E aí, encerra-se uma criação aqui. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Ou seja, o início do capítulo 2 está dizendo que assim foram concluídos o céu e a terra, e no final ele diz: essa é a história do céu e da terra quando foi criada. Ponto. Acabou. Uma criação aqui. No versículo 4, nós temos uma outra denominação diferente. Já no versículo 4, o versículo começa assim: no tempo em que Iahru Deus, que está aqui Iavé ou Iauê, né? Iavé, que nós sabemos que retira-se o e nós temos Iahru. Lá no primeiro capítulo de Gênesis não tem Iavé Deus, só tem Deus. E sabemos que na língua que foi dita hebraica, que nós sabemos que a tradução de Deus são Elohims. E Elohims não é um Deus no singular, são deuses. Ou seja, um grupo de anjos estava criando nessa primeira parte da criação, relatada aqui em Gênesis 1. E quando chega no capítulo 2, versículo 4... Aliás, quando chega no capítulo 2, nos primeiros versículos, do 1 até o 3, nós vemos que assim foram concluídos os céus e a terra com todo o seu exército, e essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Ponto final. Versículo 4 está designando Iahru, Deus, de forma categórica. Como disse a bruxa Helena Blavatsky, a divisão entre criação eloísta e criação jeovista. Porque no capítulo 4 do versículo 2, nós temos bem especificado que esse Deus é Iahru, ou Iavé, como está aqui.
E lá no primeiro capítulo nós só temos Deus sem nome. Então vamos continuar. No tempo em que Yahvé Deus, ou Yahô, fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva verde dos campos tinha ainda crescido, porque Yahô não tinha feito chover sobre a terra. Ora, e a criação anterior que tinha lá todas as ervas do campo, todas as árvores que dão semente, será o vosso alimento? Onde é que estava tudo isso, então, nesse tempo? Sendo que o texto já está dizendo de forma subliminar. No tempo em que Yahô fez o céu e a terra. A gente pode entender aqui que seria no tempo em que Yahô desceu para fazer uma criação de suas próprias mãos, né? Porque toda a criação ela foi autorizada por Yahô a ser feita, mesmo sendo feito pelos Elohims ou pelos anjos, arcanjos, que eram autorizados a criar mundos e a criar seres em outros mundos, em vários mundos. Mas aqui, no versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis, o texto quis explicitar que houve um tempo em que Yahô fez os céus e a terra, e nesse tempo não havia nenhum arbusto, não havia terra, nenhuma erva do campo tinha crescido, porque ele ainda não tinha feito chover, e não havia homem para regar a terra. E aí a gente se pergunta, e lá no primeiro capítulo, então, o que eram aqueles homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher, ele os criou? E aí a gente vê a resposta. Que então Yahô Deus modelou o homem com argila do solo e insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Yahô Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Yahô Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas e de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui foi que começou a proibição. Lá no primeiro capítulo não tinha proibição de comer das árvores. E não existia também, não há uma referência aqui a um jardim no Éden, mas o que dá a entender é que no Éden, aonde estavam as outras criações, Yahô plantou um jardim diferente, com árvores diferentes que iriam crescer, e colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, e colocou lá a árvore da vida, e deu uma ordem para o homem que ele formou, modelado do barro, que não foi uma criação eloísta, foi uma criação do próprio Criador Yahô, como está aqui. Porque aqui nesta criação o nome dele é citado. Na primeira parte do Gênesis o nome dele não é citado. Isso não quer dizer que a criação do Gênesis 1 não tenha sido autorizada por Yahô e nem que ele não tenha participado dessa criação. Mas houve a mão dos Elohims, a mão dos arcanjos e anjos na primeira parte da criação, até porque os 7 primeiros dias da criação são 7 períodos de tempo, são 7 classes de anjos que estão sendo feitos ali do primeiro até o 6º dia. Nós temos ali do primeiro dia ao 6º dia, nós temos ali 6 ciclos de criações diferentes, criações de mundos e seres de mundos diferentes do nosso. Os 6 dias ou os 7 dias da criação são 6 ciclos de tempos ou 7 hierarquias de anjos que estavam sendo criadas nesse tempo. Então se refere à criação do mundo dos anjos, arcanjos, querubins e dos vigilantes. Enquanto que, e dentro dessa criação, a criação dos vigilantes ali em homem e mulher ou macho e fêmea, para só depois no capítulo 2, Yahô entrar em cena, somente ele
criando Adão, formando o boneco de barro, modelando da argila, como não está dizendo aqui no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis, onde diz que Deus criou o homem à sua imagem. E no capítulo 2 de Gênesis está dizendo: então Iahvé Deus modelou o homem com argila do solo e insuflou em suas narinas um hálito de vida. Ou seja, uma situação diferente do capítulo 1. Então, esta é uma das provas. Eu vou estar colocando aí a foto do capítulo para vocês. O capítulo 1, onde fala somente Deus, e o capítulo 2 na minha Bíblia, onde diz Iahvé Deus. Em outras traduções está o Senhor Deus, como se no lugar do Senhor ali estaria o nome do Criador. Então, essa seria aqui a prova da criação eloísta e a criação jeovista ou de Arro, citado por Helena Blavatsky. E agora nós vamos passar para algumas citações nos apócrifos, que vocês vão achar muito interessante e vai clarear a mente de vocês com relação a isso. Então agora eu vou estar mostrando para vocês alguns trechos do livro apócrifo, seleções do livro de Moisés, tá bom? Ele está no livro 2 dos apócrifos da Bíblia, né? Aquele livro onde a gente tem vários apócrifos inclusos, né? Um compilado. E ele está no livro 2 dos apócrifos da Bíblia e se chama Seleções do livro de Moisés. Bom, a gente sabe que existem muitos fatos que foram ocultados da nossa Bíblia, mas que estão retratados em alguns apócrifos. Por exemplo, quando a gente lê Isaías 6, a gente encontra ali um fato de que Isaías ele viu o trono do Criador, viu os serafins, viu os animais, os seres viventes, e ele viu os céus abertos, e ali o Criador falou com ele e deu a ele a missão que ele tinha. Sendo que ali, no capítulo 6 de Isaías da nossa Bíblia, foi um resumo do que aconteceu com ele. Quando você pega o livro A Ascensão de Isaías, você vai pegar uma parte, você vai entender quantas coisas mais aconteceram nesse encontro que Isaías teve. Ele viu vários céus, ele viu Yahushua descendo dos vários céus e teve ali várias experiências com o Criador, que está relatado no livro Ascensão de Isaías. A gente viu Isaías 6 mostra uma parte e o livro Ascensão de Isaías mostra os detalhes desse encontro. Da mesma forma, a gente sabe que no livro do Êxodo nós temos ali a passagem onde Moisés ele se encontra com o Criador no Monte Sinai. E ali ele recebe as tábuas da lei e toda aquela história que a gente já conhece da Bíblia. E só que a gente sabe que Moisés ele ficou muitos dias sumido lá para cima do Monte Sinai, a ponto do povo achar que ele tinha morrido lá em cima e fazer o bezerro de ouro para adorar. Sendo que quando você pega, e logo depois disso, né, Moisés desce com a face resplandecente e encontra o povo na idolatria. Só que quando você pega o livro Seleções do livro de Moisés, você vai entender e você vai descobrir o que aconteceu com neste tempo em que Moisés ficou sumido. Você vai entender quais foram os fatos, ou pelo menos alguns dos fatos, que aconteceu com Moisés no momento em que ele sumiu no Sinai. Você vai ter ali vários detalhes. E é nesses detalhes que eu quero me atentar com vocês a respeito desta questão do povo do dia 6, dos vários mundos criados pelo Criador, e de ter havido outros apocalipses, outras destruições anteriores ao dilúvio de Noé. Então eu quero começar com vocês, e eu também quero citar para vocês
que no capítulo 1 de Gênesis, na versão do Targum de Jerusalém, que eu já usei aqui várias vezes com vocês para mostrar que Samael, né, foi o que induziu Eva a comer do fruto do conhecimento e que ela teve um filho de Samael, que Caim era um filho de Samael. Nós vimos lá no Targum de Jerusalém com aquela tradução do aramaico, que é bem mais próximo à verdade do que da nossa Bíblia, nossas Bíblias. E lá no primeiro capítulo de Gênesis do Targum de Jerusalém, ele diz exatamente que na onde diz que a terra era sem forma e vazia, lá no Targum de Jerusalém diz que a terra estava vazia e despovoada dos filhos dos homens e dos animais. Ou seja, como se antes ali daquele Gênesis 1 da Bíblia já tivesse havido uma outra civilização a qual a terra ficou vazia e despovoada. E aí é como se o nosso Gênesis da nossa Bíblia de hoje fosse já um recomeço de um outro cataclismo que aconteceu. Então, dito isso, e lá no Targum de Jerusalém também diz que quando diz que criou o homem à sua imagem o criou, porque a gente já viu a criação eloísta, né, dos Elohims, também diz que ele criou o homem moreno, amarelo e branco, alguma coisa assim, irmãos. Eu tenho que dar uma olhada. Sim, o Targum de Jerusalém diz que ele criou o homem, tirou do pó dos 4 pontos cardeais da terra e de água dos 4 pontos do mundo e criou o homem moreno, negro e branco. Então, nós vemos que é muito interessante que é uma conotação das outras raças antes de Adão. E agora a gente vai para o livro Seleções de Moisés e a gente vai ver as informações interessantes e importantes que nós temos aqui. Nós vemos aqui Seleções do livro de Moisés, capítulo 1, está no livro 2 dos Apócrifos da Bíblia. Então, nós temos aqui a própria epígrafe dá essa dica para a gente aqui, né? Embora a gente não tenha que se prender a epígrafes, né? Mas vamos lá. Então, vamos começar a ler o capítulo 1 aqui e eu vou parando e pontuando aquilo que é interessante para nós entender. A epígrafe diz, capítulo 1, Seleções do livro de Moisés. Deus se revela a Moisés. Moisés transfigurado. O confronto com Satanás. Muitos mundos habitados são vistos, mundos incontáveis criados pelo Filho. A obra e a glória de Deus produzem imortalidade e vida eterna para o homem. Então vamos começar assim. As palavras de Yahweh que ele pronunciou a Moisés no tempo em que Moisés foi levado a uma montanha extraordinariamente alta, ele viu Deus face a face e falou com ele, e a glória de Deus foi sobre Moisés. Por isso, Moisés pôde suportar sua presença, porque ele foi transfigurado diante do Criador. E Deus falou a Moisés, dizendo: Vê, eu sou Yahweh, Deus Todo-Poderoso. E eterno é o meu nome, pois não tenho princípio de dias nem de anos. Isso não é ser eterno? E vê, tu és meu filho. Olha, e eu te mostrarei a obra das minhas mãos, mas não todas, pois minhas obras não têm fim, e também minhas palavras, pois nunca cessam. Quando ele fala minhas obras e as minhas palavras, é a palavra da criação, que até hoje Yahweh continua criando vida e criando mundos em diversos lugares. Por isso, nenhum homem pode ver todas as minhas obras, a não ser que veja toda a minha glória. E nenhum homem pode ver toda a minha glória e continuar vivo sobre a terra. Ou seja, ser um homem de
terceira dimensão. Só quando nós estivermos no nosso corpo glorioso, dado por Yahushua, a redenção do nosso corpo, quando fomos redimidos e, como o apóstolo Paulo diz, quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, nós poderemos ser capazes de conhecer toda a glória de Yahweh, porque nós não estaremos mais limitados a esse corpo mortal tridimensional aqui dessa terra. Continuando. Tenho uma obra para ti, Moisés, meu filho. Tu és uma similitude de meu filho unigênito, e meu filho unigênito é e será o Salvador, pois é cheio de graça e verdade, mas não há Deus além de mim, e todas as coisas estão presentes comigo, pois conheço todas elas. E agora vê esta única coisa que mostro a ti, Moisés, meu filho, pois estás no mundo, e agora a mostro a ti. E aconteceu que Moisés olhou e viu o mundo sobre o qual foi criado. E Moisés viu o mundo e as suas extremidades. Ou seja, o mundo tem extremidades, né? Ele não é uma bola, né? Sem extremos. O mundo e suas extremidades e todos os filhos dos homens que são e que foram criados, e ficou grandemente maravilhado e impressionado com eles. E a presença de Yahweh se afastou de Moisés, para que sua glória não ficasse sobre Moisés. E Moisés ficou sozinho, e quando foi deixado sozinho, caiu sobre a terra. E aconteceu que se passaram muitas horas antes que Moisés novamente recobrasse suas forças naturais como homem. E disse ele a si mesmo: agora, por causa disso, sei que o homem não é nada, o que eu nunca havia imaginado. Mas agora meus próprios olhos viram Yahweh, mas não meus olhos naturais, e sim meus olhos espirituais, pois meus olhos naturais não podiam ter visto, pois eu teria murchado e morrido em sua presença. Mas sua glória estava sobre mim, e vi sua face, pois fui transfigurado diante dele. Ou seja, isso significa que lá no Monte Sinai, Moisés, ele caiu com seu rosto em terra e ele foi levado no seu corpo astral, no seu corpo espiritual. Ele foi levado até as dimensões do Criador. E de lá ele pôde contemplar o mundo e as suas extremidades. Ele pôde ver a glória de Yahweh, pois ele estava transfigurado. Ele não estava no corpo natural. Ele estava com seus olhos espirituais. E o seu corpo espiritual estava diante das dimensões da luz do Criador. E aconteceu que, quando Moisés disse essas palavras, Satanás veio tentá-lo. Então, a gente vê aqui que Terrom aparece para Moisés e tenta enganar ele, se passando pelo Criador. E foi a tentá-lo, dizendo: Moisés, filho do homem, adora-me. E aconteceu que Moisés olhou para Satanás e disse: quem és tu? Pois de ver, eu sou filho de Yahweh, na similitude de seu filho unigênito. E onde está a tua glória para que eu te adore? Pensando que Moisés era bobo, né? Essa história de que Moisés é servo do diabo, adorou o diabo, é mais outra historinha aí de seres não humanos querendo colocar aí o Criador como um Deus mau, né? Mas na verdade, olha quem apareceu para Moisés. E ele não se deixou levar, não. Depois de ter visto a glória de Yahweh, pois de ver, não pude olhar para Deus, a menos que sua glória ficasse sobre mim, e fui transfigurado diante dele. Mas posso olhar para ti como homem natural, não é mesmo? Ou seja, tu está pensando que tu me engana? Abençoado pelo nome do meu Deus, pois seu espírito não se afastou completamente de mim. Ou, onde mais está tua glória? Pois ela é escura para mim, olha isso. Ele estava vendo uma glória de trevas. E posso julgar entre ti e Yahweh, pois Yahweh me disse: adora a Yahweh, pois somente a ele servirás. E aqui ele afasta e pede para Satanás se afastar dele. Bem, em outra parte desse mesmo capítulo,
A gente vai sair aí do versículo 17 para o versículo 28 desse mesmo capítulo. E nós vemos aqui que Iarro aparece a ele outra vez e fala, aliás, do versículo 26. Eis que eu sou contigo até o fim de teus dias, pois libertarás meu povo da escravidão, até mesmo Israel, meu escolhido. E aconteceu quando a voz do Senhor estava falando, que Moisés levantou os olhos e viu a terra, sim, toda ela, e não houve uma só partícula que ele não tenha visto, discernindo isso pelo espírito de Arro, que ele estava contemplando toda a terra. Pelo espírito de Arro ele estava contemplando e discernindo que ele estava vendo toda a terra. E viu também seus habitantes, e não houve uma só alma que ele não tenha visto. E ele as discerniu pelo espírito de Arro. E a quantidade de almas era grande, tão inumeráveis quanto a areia que está na praia. E ele viu muitas terras, e cada terra foi chamada de terra, e havia habitantes na face de toda a terra. Irmãos, vocês sabem o que é isso? Que dentro da terra ele viu várias terras. Ele não estava vendo os continentes, ele estava vendo os nossos mundos paralelos à terra. Existem 7 mundos paralelos à terra. Ao nosso mundo aqui, existem 7 terras físicas irmãs do nosso mundo, os famosos continentes que estão depois da Antártida. É muito maior, nossa terra ela é muito maior do que nos ensinaram, né? E aqui Moisés ele teve a visão e ele viu muitas terras, e cada terra foi chamada de terra, porque é parte da terra. A terra tem 7 mundos paralelos. E nós vamos ter vídeos, eu vou gravar um vídeo para vocês, não sei quando ainda, depois que eu tiver falado dos principais assuntos que eu preciso falar, que são urgentes com vocês, a gente vai falar sobre os 7 mundos paralelos à Terra. Só para adiantar para vocês, 2 desses mundos, posso dizer até 3 desses mundos são conhecidos nossos. Mundos que foram citados até na própria Bíblia, e a gente não sabia que era parte de mundos paralelos, de mundos físicos paralelos à Terra. Um desses mundos é Sião, outro desses mundos é Salém, e outro desses mundos é Havilá, a terra do ouro. Então nós temos os 7 mundos paralelos à Terra, que é Sião, Salém, Havilá, Gesur, também tem na Bíblia Gesur. Temos Coron, Volou e Borradian, que são mundos dominados pelo caos, mundos dominados pela loja negra, onde tem Grace, tem várias bases alienígenas nesses 3 que eu falei para vocês, Volon, Coron e Borradian. Dos 7 mundos paralelos à Terra, Sião é o mais puro, Salém é o segundo mais puro. De Havilá para baixo, os mundos já estão divididos entre seres de luz e seres das trevas, né? Já tem a mesma dualidade que nós aqui. E aí se torna um mundo menos puro, né? Então, a gente vai falar desses mundos com mais calma em um vídeo onde eu vou intitular os 7 mundos paralelos à Terra, ok? Você creia, né, se você quiser, mas alguns desses mundos a Bíblia cita. Então vamos continuar aqui, né, para a gente não mudar o foco. Mas no livro Seleções do Livro de Moisés já está mostrando que tem terras dentro da Terra e em volta da Terra, né? Porque os 7 mundos paralelos à Terra, eles são os mundos que estão além das muralhas de gelo da Antártida, que é quase como se fossem outros planetas, mas aqui no nosso mundo mesmo, de terceira dimensão. Ele viu muitas terras, e cada terra foi chamada de terra, e havia habitantes na face de toda a terra. E aconteceu que Moisés clamou a Iarro, dizendo: Dize-me, eu te peço, por que estas coisas são assim, e por meio de que as fizeste? E vê,
A glória do Senhor estava sobre Moisés, de forma que Moisés ficou na presença de Arão e falou com ele face a face. E o Senhor Yahvé disse a Moisés: Para meu próprio propósito fiz estas coisas. Aqui há sabedoria, e ela permaneceu em mim. E pela palavra do meu poder as criei, que é meu filho unigênito. Ou seja, a sabedoria que fez todos esses mundos com Yahvé é Yahushua. E pela palavra do meu poder as criei, que é meu filho unigênito, que é cheio de graça e verdade. Agora, olha que interessante a parte que eu queria chegar com vocês. Versículo 33 do capítulo 1, Seleções do livro de Moisés, página 53 do livro 2 dos Apócrifos da Bíblia. Eu criei mundos incontáveis e também os criei para meus próprios propósitos. Eu criei mundos incontáveis e também os criei para meus próprios propósitos. E por meio do Filho os criei, que é meu unigênito. E o primeiro de todos os homens, agora que eu quero que vocês prestem bastante atenção. E o primeiro de todos os homens chamei Adão, que são muitos. O primeiro de todos os homens chamei Adão, que é muitos. Mas te dei somente, olha isso, amados, mas te dei somente um relato desta terra e dos seus habitantes. Ou seja, nós sabemos que o livro de Gênesis é atribuído a Moisés, né? Assim, por ele ser parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, é atribuído a Moisés, de ter sido a Moisés que Yahvé deu a narrativa da criação. E aqui, no Seleção do livro de Moisés, está dizendo, Yahvé está dizendo para ele, olha, eu criei mundos incontáveis e também criei para meus próprios propósitos. Por meio do meu filho unigênito eu criei. E o primeiro de todos os homens eu chamei Adão, que são muitos, ou seja, teve vários Adãos. Não que todos eles se chamassem Adão, mas Adão é um arquétipo de uma primeira criação, né? Então, ele está dizendo que em vários mundos tiveram seus Adãos, né? Ele criou o primeiro, chamei de Adão, que é muitos. Mas te dei somente, Moisés, eu te dei somente um relato destas terras, ou seja, o Gênesis ali que você escreveu, a Gênesis que você escreveu, que eu estou te dando agora, é só um relato desta terra e dos seus habitantes. Eu não te dei todos os relatos. Eu não te dei relatos de todos os mundos que eu criei. Te dei relato apenas desta terra, ou seja, o Gênesis está relatando a história de Adão e Eva, com um pequeno resumo ali dos 7 primeiros dias da criação. Os outros contos, os outros mitologias da criação, os outros mitos da criação dos outros povos são relatos da criação de outros povos, né? E o do Gênesis dado a Moisés era um relato desta terra. Te dei somente um relato desta terra e dos seus habitantes. Pois vê, há muitos mundos que desapareceram pela palavra do meu poder. E aqui ele confirma que houve outros mundos antes do Gênesis de Adão e Eva, como a gente viu lá dos hiperbóreos, como a gente viu no continente perdido de Mu, da Lemúria e da Atlântida. E Yahvé está confirmando para Moisés, pois vê, há muitos mundos que desapareceram pela palavra do meu poder. Ou seja, houve outros cataclismos, outras destruições, outras eras antes de Adão e Eva, outros ciclos de tempo de criação e destruição antes de Adão e Eva. Mas te dei somente um relato desta terra e dos seus habitantes. Pois vê, mais uma vez repetindo para vocês, há muitos mundos que desapareceram pela palavra do meu poder. Os famosos continentes perdidos e também os mundos dos anjos que entraram em guerra
Os planetas dos anjos que entraram em guerra contra o Criador também foram destruídos. Por isso, muitos deles foram exilados aqui para a nossa Terra e criaram seres e criaram mundos e criaram civilizações aqui, porque na guerra contra o Criador os planetas deles foram destruídos. Tudo isso são relatos de tempos imemoriais de uma época esquecida do universo. Pois vê, há muitos mundos que desapareceram pela palavra do meu poder. E há muitos que agora permanecem, e incontáveis são eles pelos homens, mas todas as coisas são contadas por mim, pois são minhas e eu as conheço. Então Moisés falou para o Senhor, dizendo: Sê misericordioso para com teu servo, ó Iarro, e fala-me a respeito desta terra e dos habitantes dela, e também dos céus, e teu servo se contentará. E o Senhor Iarro falou a Moisés, dizendo: Os céus são muitos e não podem ser contados pelos homens, mas são contados por mim, porque são meus. E quando uma terra desaparece e seus céus desaparecem também, outra virá, e não há fim para minhas obras, nem para minhas palavras. Aqui nós temos a confirmação de que o universo é cíclico. O universo passa por um período de tempo, por ciclos de tempo. Todos os mundos e todos os universos têm os seus ciclos de tempo. Iarro cria um mundo, um universo, um planeta, e ele coloca esse mundo e esse planeta debaixo de um círculo temporal. E nesse ciclo temporal, os seres nascem, morrem e têm a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E quando vai se findando o ciclo desses mundos, se esses mundos estiverem totalmente degradados no caos, nas trevas, existe um reset, uma limpeza, uma purificação, onde aquilo que está exageradamente aumentado, no caso do caos e das trevas estarem exageradamente aumentado no mundo, ele vai retirar a sua colheita justa desse mundo, e o restante que está mergulhado no caos e nas trevas, eles vão ser eliminados para que um outro mundo possa surgir daquele e novos seres serem colocados ali. É assim que funciona a criação cíclica. E quando um planeta ele é restaurado pelo Criador, ele é colocado em dimensões superiores. E um outro mundo, um ciclo temporal recomeça para passar pelo mesmo processo. E os vencedores desse mundo passarão para universos superiores. E assim por diante, como ele diz. E quando uma terra desaparece, e seus céus desaparecem também, outra virá, e não há fim para as minhas obras e nem para as minhas palavras. Ou seja, o Criador continua criando, continua trabalhando, como Yahushua falou, meu Pai trabalha até agora. Mundos são criados, mundos são destruídos, e assim se dá a expansão do universo, a expansão e retração do universo. Se dá a partir dessa dinâmica, né? É por isso que Iarro permite o mal, permite as trevas atuarem no mundo, para que os seres tenham a oportunidade de escolher entre o que é bom e o que é mal, entre a luz e as trevas. E no meio dessa guerra, mundos são destruídos, mundos são reconstruídos. E os vencedores desses mundos que são destruídos passam para um universo superior e continuam ajudando Iarro na batalha, se tornam vigilantes com corpos gloriosos para ajudarem outros mundos que estarão passando por esses processos a vencerem também as suas próprias batalhas. Isso é muito lindo, é muito forte. Que o nome de Iarro seja exaltado, louvado para sempre. Quanto aos seres que acabam sendo destruídos nessas batalhas, eles sempre acabam se rebelando, são presos em inframundos, mas sempre acabam
por darem um jeito deles de escapar, porque eles perdem os seus corpos físicos, os seus avatares, mas dão um jeito de recomeçar, fazendo outras alterações genéticas em outros seres, para fazer outros corpos, para que eles possam voltar ao mundo físico. Porque para eles, essa é a evolução para eles, a salvação para eles é quando eles conseguem misturar sementes, misturar essências, misturar DNA, para que eles possam retornar ao mundo dos vivos. Porque toda vez que eles perdem a batalha contra o Criador, eles são aprisionados em inframundos e eles tentam dar o jeito deles de poder burlar essa prisão, esses exílios, como espíritos sem corpos em infradimensões. E os seus asseclas, os seus servos, as suas criaturas continuam fazendo hibridizações, criando corpos materiais para trazer esses seres de volta para o mundo dos vivos. E isso era o que eu queria estar mostrando para vocês, né? Para não estar entrando já em um outro assunto que a gente vai abordar depois a respeito disso tudo. Eu queria encerrar esse vídeo dizendo para vocês, né, que a gente viu aqui agora as provas na Bíblia, né, mostrando que existiu, que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis são duas criações diferentes, né, onde um fala que Deus criou e no outro fala Iarro Deus, em outras traduções o Senhor Deus, que em uma criação existe ali, não existe proibição de comer de árvore nem de fruto. Na outra criação nós vemos um jardim e vemos uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma proibição. Ou seja, duas circunstâncias e situações diferentes. Nós vimos ao longo desses vídeos que houve criações e houve períodos de tempo anteriores a Adão e Eva. E os humanos que foram criados, as raças que foram criadas no 6º dia da criação, são raças diferentes de Adão e Eva. E que essas raças, sim, foram... Essas raças anteriores a Adão e Eva tiveram a participação dos Anunnakis, sim, né? Dos primeiros Homo sapiens, né? Do salto do hominídeo para o Homo erectus, o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens. Tudo isso realmente teve a participação dos Elohims e dos Anunnakis. Mas Adão e Eva foi um outro ciclo de tempo que o próprio Iarro desceu do seu trono e fez os corpos de Adão e Eva pelas suas próprias mãos. Criou eles já evoluídos. Os hominídeos eram colocados em vários mundos para evoluírem com o tempo, com a ajuda e o conhecimento dos anjos. Crescerem em inteligência, socialização, até o momento que fosse adequado, que Iarro autorizasse uma alteração no DNA para eles se tornarem seres mais inteligentes. Mas Adão e Eva não. Adão e Eva, Iarro criou pronto. Adão e Eva não precisaram passar pelo período evolutivo que os hominídeos e os homens primitivos das cavernas tiveram que passar. Adão e Eva foram criados já com uma inteligência avançada pelo Criador. Então, isso tudo criou ciúmes nos Elohims, principalmente nos caídos, que influenciaram os vigilantes, que eram os que ajudavam a tomar conta dos seres humanos em vários mundos, né? Como eu já falei para vocês, que não existem só seres humanos no nosso mundo, existem seres humanos em outros planetas, em outros mundos paralelos, em dimensões paralelas. Então, nós vamos também ter um vídeo para falar com vocês sobre as diferenças entre mundo paralelo, universo paralelo, universos superiores, para diferenciar inframundos, né? E os vários reinos e dimensões que existem
né? Pelo menos aquilo que a gente tem conhecimento, né? Como vocês viram lá no livro Ascensão de Moisés, o homem mortal não pode conhecer toda a glória da criação de Arro, pois senão ele não aguentaria, ele morreria. Então, nós vimos que nos livros do Eduardo Spohr, Universo Expandido, ele falou sobre o povo do dia 6 como um povo diferente de Adão e Eva, tempos diferentes de Adão e Eva e da criação do sexto dia. Nós vimos Helena Blavatsky também falando de 4 continentes, de 4 raças diferentes, de criação eloísta, criação jeovista. E nós vimos, por último, agora a visão do Gary Rainey, né, que ele também acredita que o povo do dia 6 e a criação de Adão e Eva foram 2 eventos separados. Então, meu querido, se você tinha dúvida, se você achava que os Anunnakis tinham criado você, que você faz parte dessa criação, não, ok? Se você é um descendente de Adão e Eva, eles não tiveram participação na sua criação. Eles podem ter tido participação na criação de seres pré-históricos, de uma raça humana anterior a Adão e Eva, em tempos imemoriais, em tempos esquecidos da humanidade. A raça sumeriana e os anteriores à Suméria, eles tiveram participação. Mas na nova criação que foi feita aqui na Terra, que foi a raça adâmica, após tudo isso, eles não tiveram essa participação. Tudo isso gerou uma grande confusão entre os Anunnakis criaram o ser humano, não foi Deus que criou os seres humanos, não foi Yahweh que criou o ser humano. Quantas pessoas se desviaram do caminho? Quantas pessoas que acharam que a Bíblia era um plágio, mas na verdade a Bíblia nunca mentiu. Como Yahweh falou no livro de Moisés, que diz que ele deu apenas o relato desta terra para ele, mas que existem muitos mundos incontáveis e muitos mundos desapareceram antes desse ao qual ele estava dando relato para Moisés. Então, eu espero que tenha ficado bem esclarecido, que tenha ficado bem detalhado aí para cada um de vocês essa história dos Anunnakis, da criação do homem, de Adão e Eva, os sumérios, e eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender e mostrado provas suficientes aí para vocês também irem atrás e pesquisar mais sobre isso e também chegarem à conclusão de vocês. Então, nossa série ainda não acabou, ainda vou trazer mais vídeos sobre os Anunnakis, talvez mais 1 ou 2 vídeos a respeito dos Anunnakis, para a gente continuar aí e finalizar nossa série com a Fraternidade Branca e com a 8ª cabeça da besta, os escorpiões. Tá bom, queridos? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.